começando o nosso período letivo, que não é bem um semestre, porque se fosse seria o quarto semestre letivo desse ano, né? Dou-lhes as boas-vindas e formulo os meus desejos de que façamos um trabalho produtivo, agradável e muito científico e pessoal para que este semestre seja o melhor possível para todos nós. Já passei para vocês a série de providências que vocês devem tomar para se cadastrar na turma, uma palavra que eu mesmo fico na dúvida qual que deve ser. Matrícula vocês já fizeram. O cadastro, existe um departamento próprio de cadastro na UFMG, que espero que ele já tenha feito de todo mundo, tanto que vocês estão aí para eu convidar para a minha turma. Este convite, aliás, eu fiz hoje e já vi que muitos estão respondendo afirmativamente, exatamente no sentido de fazermos esse ato que eu acabei de falar, que eu não sei se é matrícula, se é cadastro, se é inscrição ou se é pedido atendendo a convite meu para que vocês integrem a turma. O convite eu faço com o maior prazer, mas é de entender que eu não tenho vontade sobre isso, porque quando vocês chegam aqui na minha listagem, já fizeram todos os atos administrativos e burocráticos necessários à matrícula. Então, vamos iniciar o que nos interessa, que é a parte finalística da instituição como universidade, minha como professor e de vocês como interessados no desenvolvimento dos conhecimentos, da ciência necessária para que se habilitem à profissão jurídica, a qual eu chamo de jurista. Eu sou jurista, vocês todos serão juristas daqui a pouco, porque esse negócio de falar operadores do direito, eu acho que é snob e ridículo. Snob porque querem implantar uma imagem da gente como pessoas que têm um nome importante para a sua profissão. Que seria operador da economia. O nosso ministro da Economia não está operando nada, quer dizer, está operando muito, só que não é nada de positivo. Mas então, o operador da medicina, está aí a pandemia e com as outras paralelas a ela, a malária, a dengue, tudo aí pululando adoidado e sem que dê nem manchete do jornal, porque estão se submetendo à manchete maior e mais trágica, que é a da pandemia de Covid-19. Mas então, operador é quem faz obras, operador é quem opera. Nós estamos aqui iniciando o estudo da disciplina jurídica daquelas atividades do operário, quer dizer, daquilo que a pessoa opera para a realização de interesse de terceiro, que é o empresário, o tomador do serviço alheio. E, então, operário operar o direito, ser operário, ser operador do direito, é uma das menores coisas que nós fazemos. Porque, além de operar o direito, quer dizer de pegar um direito compacto, já existente, e usar ele como ferramentas, como instrumentos para fazermos obras, é uma coisa muito pequena dentro da nossa atividade. O que é grande para nós é sermos fazedores do direito. O que eu quero dizer com isso? É que nós construímos o direito, nós não o recebemos pronto como um iceberg, como uma pedra de gelo que entrou no nosso mundo e nós temos que nos conformar com a presença dele. Não. O direito nos vem
simplesmente sugerido, simplesmente simbolizado, simplesmente representado por uma série de exigências de conduta que estão na Constituição, nas leis, nos decretos, nas emendas constitucionais, nas sentenças, no nosso caso, sentenças coletivas, em uma série de diplomas que nos trazem, que nos mostram comportamentos eleitos como aqueles que nós devemos praticar em sociedade dentro de uma determinada situação, dentro de uma determinada circunstância. Ou melhor, face a um direito de terceiros, a como diz dos caras, dos juristas, de quem eu sou fã, de quem eu gosto muito, eu afino muito com as ideias dele, que é o nosso, não é de ontem, não é de hoje, mas está aí determinando, impressionando as nossas condutas jurídicas que, durante esses últimos 200 anos, nós constituímos como as fontes, as formas e a disciplina do nosso direito concreto. A este que eu estou me referindo, nós damos o nome de Iering, Rudolf von Iering. É um dos juristas mais modernos que existem. Ele trouxe para o direito aquela grande descoberta, primeiro do Darwin e depois de toda a civilização da sociedade liberal capitalista, da sociedade posterior ao reconhecimento do indivíduo como parte do mundo. Aí o que aconteceram? Vieram o individualismo, o liberalismo, o absenteísmo do Estado, os outros são dos indivíduos. Inventaram o indivíduo, porque até aquele momento a sociedade era apenas a sociedade, ela era um conjunto de pessoas com papéis determinados. Tinha o papel da nobreza, tinha o papel dos exércitos, dos guerreiros, tinha o papel dos operários, o papel dos escravos, e todos submetidos ao papel mais elevado e muitas vezes apenas honorífico do rei. Pois bem, aí reconhecer, não existe um tal de indivíduo que ele não precisa de ser servo de gleba, ele pode ser um cidadão comerciante, ele pode ser um cidadão artesão. Vínhamos da época em que a sociedade era composta de artesãos reunidos nas corporações de ofício, feudos ocupados pelos senhores feudais sob a graça divina do imperador, e aqueles que fugiam de uma ou outra situação, que eram originários de locais estrangeiros, porque estava sendo constituído, antes de tudo, o próprio Estado, enquanto instituição social, política e jurídica. E aí foram surgindo indivíduos que não estavam enquistados em nenhum daqueles grupamentos sociais anteriores. O feudo, a corporação de ofício, a nobreza, os militares, o clero. Então, esses que estavam desalojados de tudo aquilo eram um problema para a sociedade, que é a sociedade anterior a essas revoluções que eu falei. A Revolução Francesa, que é a revolução política, é a revolução do homem, é a revolução do cidadão, do indivíduo. Tanto que, após ela, e nos regimes que podem ser considerados supervenientes dela, esta pessoa era chamada de cidadão fulano de tal. E isto da Revolução Francesa para cá, porque ela
era a revolução política. Ela foi a descobridora do indivíduo dentro da história e da sociologia. Ela foi o maior dos rompimentos com a sociedade tradicional, imperial, feudal, corporativa e até mesmo estratificada. Você não saía da sua classe para posição nenhuma. Ora, isso, apesar de ter durado 1000 anos, a época do feudalismo, é profundamente anti-humano, porque o ser humano é aquele que se diferencia dos outros por traçar o meu caminho, como dizia Gilberto Gil, na música que ele fez quando foi constrangido a sair do Brasil pela ditadura militar, cívico-militar ou civil e militar, porque os militares a fizeram comandados, exigidos e pressionados e pagos pelo comando civil dos plenipotenciários econômicos que ascenderam ao poder, que dominaram a sociedade com a queda desse feudalismo que eu estou falando. Então, com a queda do feudalismo, entrou no poder social essa classe composta pelos endinheirados, composta pelos donos do dinheiro, pelos donos da empresa, pelos donos das terras. Esses estão sucedendo aos senhores feudais, mas com uma posição social completamente diferente. Eles compram a sociedade, já que são os empreendedores das atividades produtivas. Eles não são donos dela por concessão real e poder divino. Não. Então, essas categorias todas incluídas na sociedade, de repente descobriram que elas eram formadas por indivíduos, por cidadãos. E aí a outra revolução do mesmo período, a Revolução Industrial, na verdade ela é mercantil e industrial, porque ela se constituiu sob as regras do mercantilismo, mas para gerar a sociedade econômico-industrial. E aí, essa sociedade que juntou aqueles aspectos da propriedade mercantil, mas com uma destinação dessa propriedade à renda, ao produto e não apenas ao depósito, à conservação. Aí, essa propriedade começou a dar origem ao comércio internacional em novos modelos, que não eram mais aquelas caravanas da sociedade medieval, era, sim, o comerciante com o seu jeito de agir, os seus empregados, os seus bens, era o industrial na produção desses bens, no refazimento de bens trazidos de fora ou buscados na terra. E também os bancários, ou melhor, que esses eram tão operários quanto os industriários, quanto os comerciários, quanto os peões das fazendas, das propriedades rurais, e, além disso tudo, eles simplesmente não tinham como adotar aquele instinto empreendedor que os verdadeiros comerciantes tinham, porque este instinto empreendedor não era nada mais e nada menos de que o avanço desses empresários, desses comerciantes, desses industriais, desses proprietários de terra sobre a economia para fazê-la produzir para eles, produzir para integrar e crescer e fazer crescer o capital deles. Então, nós aí evoluímos do mercantilismo para o capitalismo.
ou melhor ainda, para o liberal capitalismo. Porque todo mundo que entende disso separa o liberalismo como uma doutrina política que passou a reger o mundo a partir desse momento, e o capitalismo como uma estrutura econômica que foi montada na sociedade para atender aqueles donos das coisas, proprietários dos bens do mundo, que eram, então, os capitalistas. Tanto podia ser o proprietário de uma fazenda que produzia bois ou cebolas, quanto o dono de um banco ou de um prostíbulo, quanto o vendedor, comprador e vendedor de mercadorias as mais variadas possíveis, desde uma arma para o assaltante até um pacote de hóstias para as próximas missas que o padre iria celebrar. Então, aqui entramos nessa época. Que época que é essa? O mercantilismo foi do primeiro feudalismo, 1000 anos. Os 1000 anos do feudalismo foi da metade do século V. Não, ele já tinha o feudalismo antes, porque a queda de Roma foi no ano 453, 400 e metade. E, a partir dali, já foi se implantando o feudalismo e a sua versão urbana, que é o corporativismo. Então, daí a 1000 anos, em 1453, caiu Constantinopla, caiu a Roma do Oriente Médio, ou do Oriente, naquela época não era dividido, então a gente não podia fazer, igual eu falar com o Oriente Médio. Sim, caiu a nova sede do Império Romano, que era Constantinopla. Caiu como? Ela desmoronou com um terremoto? Ela se desfez, se desmanchou com um maremoto ou tsunami? Nada disso. Ela simplesmente foi dominada por outro povo que estava fora do seu domínio, que esse outro povo eram os turcos otomanos. Então, Constantinopla. E por que Constantinopla era tão importante assim? Vocês já ouviram falar que Minas Gerais é o eixo rodoviário do Brasil? Ou melhor, o eixo viário do Brasil? Porque vem as escassas ferrovias que nós temos, vêm de vários lugares, de várias origens, de Brasília, Uberlândia, São Paulo, e se entrecruzam aqui ou próximo daqui, dentro do estado de Minas. As rodovias também, por aqui passa, a que vem do Rio de Janeiro e vai para Brasília, passa a que vem de Vitória e vai para o Triângulo Mineiro, Mato Grosso e continua por lá. Passa também, não dentro de Belo Horizonte, mas nas proximidades, as duas rodovias norte e sul, a litorânea está passando pelo Rio de Janeiro, mas de muito fácil acesso para nós, ou de lá para cá. E a antiga, já muito mais antiga, norte-sul, que a gente dá o nome, que sai de São Paulo, emenda com a Régio Bittencourt para o sul, passa pelo estado de Minas e entra para a Bahia afora, até lá no Nordeste. Eu, por exemplo, pelo menos já segui de carro, ela, com as diversas denominações que ela vai tendo, até Natal. Não, Natal não fui de carro, não, mas até Recife eu já segui. Então, esse entroncamento do país aqui, ele não é o poder federal
ele não é o poder que está em Brasília, né? Não é o poder econômico que está em São Paulo, mas como centro rodoferroviário, e que deveria ser também por questão geográfica, mas não o é por questões econômicas, o centro aeroviário do Brasil, porque ele que está acessível a todas as distâncias e direções do Brasil. Aceita água? Então pegue no filtro. Mas então, mesmo não sendo esse centro econômico, esse centro político, esse centro de decisões, sejam elas quais forem e de qual fonte de poder, que quem decide é fonte de poder, que elas sejam, Minas não é isto, mas Minas continua tendo o mais fácil, sendo o estado que tem mais fácil acesso a todas as direções e distâncias do Brasil. Um mineiro, que era o JK, quis fazer algo mais central geograficamente e escolheu o lugar e construiu Brasília, há 70 e qualquer coisinha atrás. Não, 60 e tantos. E aí, com isso, ele levou para o outro lado de Minas, para o oeste, o centro político-econômico que estava a leste, no Rio de Janeiro. Então, Minas continuou sendo a passagem do mesmo jeito, mas as coisas que passam por aqui passam meio blindadas, poucas delas ficam aqui. Em todo caso, eu estou dando essa digressão sobre Minas Gerais para compará-la com Constantinopla. Constantinopla também não estava no centro geográfico do Império Romano do Oriente. Ele estava para uma margem dos territórios dominados por esse império. Por isso, na verdade, ela estava muito mais próxima dos povos que podiam levá-la a perigo, como esses turcos que eu falei no início dessa explicação. Então, foi mais fácil eles invadirem do que invadirem Roma há 1000 anos atrás. Então, por que Roma foi invadida 1000 anos antes? Primeiro, porque Roma que era a sede do Império. Então, não tinha nenhuma vantagem ir invadir Constantinopla. Segundo, porque Constantinopla só sucedeu Roma como sede do Império, como sede do poder bélico, econômico, cultural, artístico do mundo conhecido na época, que nós aqui, nesse lugar onde nós estamos, nós estaríamos fora do mundo. A América não era conhecida. Aliás, dizem até que já era conhecida, mas por outros povos que tinham pouquíssimo contato com esse Império Romano, porque estava classificado dentre aqueles povos que eram chamados os bárbaros. Esses que eu estou mencionando agora são os nórdicos, os vikings, principalmente, mas também os saxões, os anglos, os povos do norte. E então invadiram Constantinopla, vindo de fora do Império. Então, esta queda de Constantinopla realmente foi a definitiva. Não foi possível reconstituir uma terceira vez o Império Romano, porque o Império já estava carcomido por dentro. Usa-se carcomido como desmoronado eticamente, usa-se carcomido como sem moral, usa-se carcomido como empobrecido ou sem condições de usar
as suas riquezas, e isso tudo realmente se aplicava a Roma. Mas quando eu falei que ele estava carcomido, é porque esse Império Romano, socialmente falando, ou melhor, sociologicamente falando, já era, em sua muito maior parte, composta por povos não romanos. Dos judeus que aparecem lá na Bíblia, sendo dominados pelos romanos, através do Pôncio Pilatos, que era um romano, pelos germanos que ocupavam a região da Europa, ali dos Montes Urais, da Alemanha, da Polônia, daquele pessoal todo, que aquela região era ocupada pelos germânicos, ou então de outros povos, como os godos, ostrogodos e visigodos, que ocupavam a Península Hispânica, Portugal e Espanha, e uma parte da França, o que eu falei aqui em 3 nomes de povos, cada um desses povos e mais alguns que tinham lá os do Alarico, como é que chamava? Não lembro, mas tinha, além desses 3, tinham outros também de origem visigótica, que ocupavam essas terras, e daí, da diferença posterior desses povos, quando eles resolveram unificar as suas tribos, ou quando foram se unificando, seguindo o modelo imperial romano, eles ocupavam Portugal, Espanha e uma parte da França. Daí, corre até hoje, dentro da Espanha, para povos que compõem o território do Estado espanhol, que querem se separar, que são separatistas. Os bascos, os catalães, ou catalões, e vários outros que ocupam principalmente a face da Espanha virada para a França. Pois bem, aí constituiu-se o mundo moderno, territorialmente, de um lado, politicamente com esses reis locais, que interessante que Constantinopla foi conquistada, perdeu a sua autonomia, se tornou dominada pelos mouros a partir da data que eu falei, 1453, mas com isso a Europa obteve liberdade, que o Império Romano deixou de existir para mandar nela. Quem veio a mandar nela só se constituiu como um povo, que era tribalístico, sem nenhuma referência aos nossos artistas tribalistas, era tribalístico, mas não era povo, não era um conjunto estruturado politicamente, quer dizer, estruturado dentro do poder. Mas a hora que eles começaram a crescer economicamente, que eles começaram a montar exércitos mais poderosos, que eles começaram a se comunicar com mais constância e a trocar vantagens econômicas através do comércio e utilizando a indústria nascente, utilizando os imóveis rurais na época decadentes e tal, eles foram se unificando até surgir a identificação deles como um só povo. Os vários povos germânicos viraram o povo alemão. E não foi tão automaticamente. No final do século XIX, ainda existiam divisões desses povos. Aliás, existem até hoje, mas já como estados isolados. Eles chamavam a região, o imperador que dominava aquela região da Alemanha e dos países vizinhos, como eu falei, eles chamavam de imperador austro-húngaro. Era o Império Austro-Húngaro. Mas, desde o momento que foram se unificando, eles foram também se transformando da época medieval dos senhores feudais em época
capitalista ou liberal capitalista, que é a época atual, fundada por aqueles povos que, depois do 1453, da queda de Constantinopla, eles foram se formando como povos. Antes eles eram até nômades. A partir daí eles foram se formando como povos, sediados em determinado território e regidos por uma série de marqueses, porque vinha da marca, que era o nome da gleba de terra naquela época, ou de acordo com aquelas tribos, e formando esses povos, esses estados, esses territórios que existem atualmente. E isso aí foi numa época de tanto progresso, de tanto desenvolvimento científico, como desde Descartes até John Locke. Vocês já ouviram falar muito dos dois, como estudiosos, como políticos, mas teve também tiveram vários outros, inclusive o que talvez tenha mais influenciado nessa parte político-filosófica e econômica, que não é reconhecido como esse autor da política, que é o Maquiavel, que ele produziu textos, ele produziu vamos dizer assim, uma doutrina que veio a se implantar e a dominar o regime, os sistemas liberal-capitalistas que existiam depois disso. E vocês já me ouviram falar aqui que o liberalismo era uma corrente de pensamento, ao mesmo tempo econômico e político, apesar de ser reconhecido hoje para a defesa de si mesmo apenas como político. Por que isso? Ser, ao contrário do que falam, político e econômico, e por ser, apesar do que dizem ao contrário. As pessoas pessimistas veem o mundo sempre mais feio do que ele é. As pessoas otimistas veem o mundo sempre mais bonito do que ele é. E como a beleza, aí nesse caso, está vindo do otimismo, está vindo da proposição positiva em relação às benesses que nós podemos receber, esses que eu chamei de otimistas, é que formaram os centros, os núcleos de poder nesses estados nascentes daquela época. E a produção científica, a produção agrícola que estava retomando depois da queda dos feudos e tal, fez com que corresse, circulasse muita riqueza, fosse produzida muita riqueza, que é o extrato dos bens, né, dentro da sociedade. E essa produção de riqueza adveio em grande parte dessa nova situação do poder e em grande parte através da nova situação da ciência e da indústria que a aplicava. Por exemplo, a indústria evoluiu fazendo armas, atualizando a fabricação de navios, fazendo ou trazendo da China aparelhos que ajudavam na orientação das pessoas. Não estou falando aqui de orientador escolar e nem de psicólogo, não. Estou falando aqui de orientação no sentido geográfico. Pega os aparelhos e fala, para lá é o Polo Norte, atrás é o Polo Sul, à esquerda é o oeste, à direita é o leste. Então, isso aí já foi uma grande descoberta. E quem que nos mostra isso para nós? A bússola.
que povos que estavam também fora da Europa, fora do antigo domínio do Império Romano, aí já era o oriental, que fizeram isso, que originaram as adaptações desses objetos para a civilização europeia. Povos que existiam 3.000 anos antes dos europeus, porque os europeus, os chamados europeus, eles vieram se estabelecer na Europa durante aquele período de 1.000 anos que eu falei do feudalismo. Os chineses, os japoneses, os hindus já estavam estabelecidos lá nas suas terras, brigando entre si, invadindo-se entre si, mas lá, há 3.000 anos. Então, eram povos que tinham uma civilização muito maior do que a da Europa. Seja a civilização pensante, com obras, propostas de teorias, de convicções, de filosofias, como as de Buda, as de Confúcio, principalmente os dois, são os que nós aqui mais conhecemos. Talvez possa até existir outros mais importantes lá, mas nós conhecemos mais esses dois. Pois bem, com aquelas teorias, eles estavam se civilizando. Com a indústria nascente entre eles lá fizeram, no primeiro ano da era cristã, fizeram robôs que movimentavam sozinhos. Não eram robôs derivados da eletroeletrônica, eram robôs com acionamento, quer dizer, com unidade motora de corda, igual os relógios até algum tempo atrás, e os últimos relógios que apareceram de corda ainda foram os relógios automáticos, que antes havia um ditado que falava que quem trabalha sem receber é só relógio, porque a corda eu tinha que dar. Mas nem eles, porque tem corda. Aí inventaram um que realmente só relógio que trabalhava, porque a corda é dada por movimentos dos pulsos onde está o relógio. Então, esses relógios, robôs, a bússola, que era o tal aparelho de orientação que eu falei. Hoje, nós temos também um aparelho de orientação, que é esse que está aqui na minha frente e na frente de vocês. São os aparelhos informatizados, os aparelhos que partiram da eletrônica para o tratamento da informação. Então, eu já falei em 3 aqui, mas além desses 3, ainda tem, dos chineses, né? Ainda temos o astrolábio, ainda temos a pólvora que os de cá adaptaram para a arma de fogo. Lá, a maior utilidade da pólvora era fogos de artifício. Até hoje vocês veem comemorações, festas populares, carnavais chineses, com fogos de artifício em grandes quantidades e de uma beleza impressionante, porque eu falei que lá naquela época tinham 3.000 anos de história, de civilização, de povo, hoje tem 4. Mas isso tudo foi, então, através das grandes caravanas, das navegações e tal, foram coisas que foram sendo apropriadas pela Europa e como essas que eu falei, dadas para diferentes usos, alteradas quanto ao seu uso. E aí, o que eles fizeram com isso? Por que valeu eu explicar aqui por quase 10 minutos esse avanço dos chineses e também dos japoneses e indianos que apresentaram outras coisas? As próprias roupas, o luxo que a Europa manteve foi com pedras preciosas, ornamentos, tintas para cabelo e outras coisas assim.
dos indianos e seda chinesa. O The Queens, esse conjunto musical, essa banda altamente ainda famosa, teve no seu principal componente, o mais conhecido, o mais famoso deles, vocês sabem muito bem, um fã de roupa indiana. Ele foi, inclusive, em shows com roupa, com kimonos chineses. Um desse que ele foi aquele show internacional que era transmitido com bandas inglesas da Inglaterra e bandas americanas dos Estados Unidos. Não é porque são localizados na Inglaterra e bandas americanas localizadas nos Estados Unidos fizeram um show que ele chamava de Live Aid ou Band-Aid, que arrecadou fundos para salvar a África, que estava naquela época sendo dizimada pelas guerras internas, pelas doenças como o vírus Ebola, como outras coisas assim, e pelas guerras que os brancos ocidentais insuflavam os povos africanos a fazerem, para, com isso, eles tirarem a sardinha do fogo com a mão do gato. Quem está brigando são os dois cachorros, mas eles tiram com a mão do gato, que é as riquezas, que são as riquezas dos bens africanos. Então, a África estava morrendo de fome. E, naquela época, ainda fizeram promoção à qual aderiram os grandes americanos, os grandes ingleses, músicos, e fizeram esse show no qual o Queens foi com o seu cantor vestido de kimono chinês, ou de roupão, se quiserem masculinizar muito a palavra, mas foi isso. Então, isso tudo quer dizer, agora, recentemente, há poucos dezenas de anos, 2 ou 3 atrás, até ele morrer, aconteceu isso com a influência cultural, industrial e econômica e de gosto, de estética chinesa. Um fato notável, né? Pois bem, hoje a África está lá de novo morrendo, não de fome, mas de doença do sono, de malária, de maleita, de mosca, de Zé, que é da doença do sono, de dengue, de ebola, de um punhado de coisas, mas principalmente e acentuadamente de Covid, de Covid-19, porque apenas, isso é dado que eu tenho de 2 semanas atrás, 3,5% dos africanos foi vacinado contra a Covid-19. Aqui no Brasil, dizem que chegou nos 85%, por aí, pelo menos com a primeira dose. Eu tomei sábado agora a 3ª. Então, mesmo aqui está bem deficiente, mas comparando com isso, com esse dado que eu falei da África, vejam que ela está na beira do precipício da vitalidade humana. E este gênero humano que nós conhecemos, que existe aqui, talvez eu tenha que abordar isso na fase que eu falar da evolução do direito, mas agora só como um exemplo. Este ser humano que existe hoje, ele é a 6ª tentativa de implantar na Terra uma civilização que não é humanista, mas que é humanoide. Quer dizer,
que vem como Homo sapiens, ou, para orgulho nosso, como dizem hoje, Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Então, já tivemos o Homo sapiens apenas eructo, tivemos o Homo faber, que ele começou o artesanato na face da terra, tivemos o Homo labor, o laborens, que começou a fase de se dedicar a produzir, e não mais apenas a sua subsistência. E tivemos esses todos passos em sete humanidades diferentes. As outras 6, o homem de Neandertal, o sinantropo da China, o Australopithecus, eu não sei o nome de todos, mas são mais 6, desapareceram por não terem tido o sucesso de implantação, como está tendo esse Homo sapiens sapiens. E os outros desapareceram, e nós agora estamos correndo esse risco com um coronavírus. Aqui parece que já dá para sobreviver, que a humanidade, pelo menos a parte dela, que está aqui no Brasil, que está na Europa, que está nos Estados Unidos e tal. Lá nos Estados Unidos está tendo uma briga imensa agora por causa de negação da vacina, inclusive num dos esportes que que são os mais cotados lá, que é o basquete. 2 grandes jogadores de basquete dizem que não vão se vacinar. E a federação falou que então não aceita os outros jogadores que vão conviver com ele em quadra, suando e cuspindo e tal, o tempo todo dos jogos, já falaram. Até os dos times dele já falaram, não joga com quem não tiver vacinado. E está aquele impasse lá. A federação de basquete, a NBA já encampou essa tese também, que não pode ter jogo se não tiver vacinado, ao contrário da cúpula do futebol, que fez uma negociação maluca com o nosso presidente da República para aqui ter uma Copa de futebol das Américas, e que teve que acabar saindo daqui porque a Argentina boicotou a Copa, deixando o time dela levar para dentro do campo 4 jogadores que estavam contaminados pela Covid, ou, se não estavam contaminados, pelo menos se recusaram a fazer teste, não tinham se vacinado. Então, vejam como é que é a diferença de tratamento. Nos Estados Unidos, eles descartam a coisa. Aqui, eles deixaram a coisa ir até no último momento, quando os 2 times já estavam uniformizados e dentro do campo, para o juiz dar o primeiro apito. Lá na África, não tem nada disso, porque tem só 3,5% de vacinados. Então, é a desigualdade que, quando se implantou, depois das revoluções que eu falei, a francesa e a inglesa, se implantou o Estado moderno, o Estado territorial, político-territorial e social, como ele é hoje. Ou, em outros termos, o Estado liberal capitalista. Eu estava falando que o liberal também implica no econômico, e vamos retomar, depois que explicamos o mundo da época e o mundo de hoje, e mostrando que a desigualdade desbragada, a desigualdade mais criminosa que existe em todos os tempos da Terra, é esta que existe de hoje, em que saíram da Europa há 500 anos atrás, veja, só 50 anos depois da queda do Império Romano, e exatamente porque pegaram
os conhecimentos do Império Romano, pegaram os dos chineses, os dos japoneses, os dos indianos, juntaram tudo, fizeram um pacote e falaram, vamos usar. E usaram vindo aqui, dizendo, essa terra está descoberta. Antes de descobrir o Brasil, descobriram os vários portos da África pelos quais eles passam, inclusive lá nas Ilhas Canárias, que o vulcão está lá com uma crisezinha de estômago, cuspindo fogo, né? Para chegar até na Índia, ou nas Índias, como eles falavam, onde eles foram descobrir esses aspectos que eles usaram para vir aqui, que é um pouquinho mais longe, um pouco mais seguro, inseguro, porque tem que atravessar o mar, não precisa ficar magiando a terra, igual foi com a África. Tanto que, da Europa para cá, o que eles descobriram? Para chegar na Índia, eles descobriram N lugares onde fizeram portos, onde pegaram e deixaram coisas e tal, onde escravizaram todas as atividades progressistas do mundo que iria se iniciar daí a 200 anos com o liberal capitalismo. E terminaram fazendo a declaração, a Revolução Francesa, a Revolução Política, a Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quer dizer, eles, depois de fazerem essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi a consagração do individualismo na face da Terra, eles ainda foram para a África, vieram para o Brasil, praticando as práticas, as atrocidades, as formas de civilização e de enriquecimento que eles tinham inventado lá na Europa. O escravismo, a mortandade de seus desconhecidos, de seus estranhos, de seus outros povos que eles queriam... Esperem um momentinho. Que eles queriam explorar para produzir a sua própria riqueza. E produziram, que era o capitalismo. Mais ou menos na época da queda do Império Romano, os chamados reis santos da Espanha, ou santidade, o Filipe e a Isabel, que eram um do reino de Aragão e o outro do reino de Castela, dois antecedentes da Espanha, naquela história que eu contei para vocês. Um casou com o outro casou com um, é claro, e dominaram a Espanha. Eles chamaram essa dominação da Espanha de retomada ou de reconquista, porque eles expulsaram de lá os árabes. Vejam tanta coisa com nome árabe que existe na Espanha até hoje, de Gibraltar até lá no Santiago da Compostela, que Compostela também é nome árabe, mas em Gibraltar também. Eles dizem que é uma referência a um guerreiro árabe que teria conquistado a Espanha. Dizem, isso pode muito bem ser lenda, eu não dou garantia da história. Dessa história que eu estou contando, que lá são dois morros, né, no Estreito de Gibraltar, um no norte da África, o outro no sul da Espanha, no sul da Europa, e então eles falam que esse Gibraltar veio de Jebel ao Tarik, que são os montes de Tarik, enquanto para nós, lá na mitologia grega, os montes eram de Hércules, de Atlas, eram de um semideus extraordinariamente forte. Deve ser o Hulk daquela época, coisas assim. Não o Hulk que nos envaidece jogando pelo Atlético, mas o
o Hulk verde, o Hulk que ainda não amadureceu do lado dos Estados Unidos. Pois bem, esse Atlas, eles falaram que ele sustentava o mundo segurando as duas montanhas, os dois de Jebel, que era em árabe, de Jebel, de Tariq era o guerreiro. Então, esse Atlas ia se dar muito bem, era com o Olavo de Carvalho, coitado, que está, inclusive, hospitalizado atualmente, com problema de saúde, mas que é o preceptor, como Sócrates foi para Aristóteles, e como Sócrates foi para Platão, Platão foi para Aristóteles, o Aristóteles foi para o Alexandre Magno da Macedônia, e hoje, mais recentemente, nós tivemos aqui o Dom Pedro II, com preceptores como José Bonifácio de Andrada, como o padre Feijó e tal. E, pois bem, que se diz filósofo americano, Olavo de Carvalho, ele é brasileiro, mas morou até o dia que precisava de hospitalização nos Estados Unidos. Aí veio para cá, para se hospitalizar e tal. Coitado, ainda está hospitalizado. Ele é o preceptor do um tal de Jair Messias Bolsonaro, de um que foi ministro da Educação aqui, o Weintraub, e quis acabar com quase a universidade todas, inclusive com a nossa, vocês iam ficar sem diploma. E tinha um outro irmão dele, o Weintraub também. E tal. Esse é um grande preceptor, um grande filósofo. Não escreveu mais isso porque ele tinha uma certa dificuldadezinha com o português, mas que ele, então, deveria ser o herói para o Atlas, porque ele é que pregou agora a terra plana, uma arrumação que eles falam que é filosofia, que a Terra é igual a um disco. Hoje a gente usa CD, mas hoje mesmo na televisão estava um sujeito lá se exibindo, mostrando um disco de vinil, um disco de carnaúba, que existia antes dele, e um disco daquele aparelhinho que toca moendo a manivelazinha. Esqueci o nome dele agora, mas não é importante não. Então, esses discos todos seriam apenas uma imitação da Terra plana, da planura da Terra. Então, como o Atlas é que assegura, hoje a gente põe ele segurando o globo. Mas, naquela época, ele que ainda não tinha descoberto que a Terra era um globo, ele, Atlas, provavelmente estava segurando a Terra plana. E é por isso que eu falei que o Olavo de Carvalho devia ser o ídolo dele, se os dois tivessem se encontrado. Mas então, eu quero dizer outra coisa, ainda sobre esse período. Quando descobriram a América, Cristóvão Colombo descobriu a América, o nosso América que veio bem depois, mas agora, pelo menos, ele está bem situado dentro do campeonato, né? Então, quando descobriram a América, esses dois reis, que viraram os reis da Espanha, o Filipe e a Isabel, com o apoio muito grande da igreja, veio a nossa Revolução de 1964, a gloriosa, tinha o apoio, era da CIA, era da Marinha Americana, dos Mariners da grande metrópole. Não, o Filipe, mas a Isabel não, eles tinham apoio, era dos papas, com toda
a hierarquia da religião, até chegar lá no párocozinho de aldeia, onde eles tinham nascido para esta gloriosa conquista do universo ocidental. E conquistaram. E até hoje os povos estão brigando lá para ficar independentes, porque eles não se sentem espanhóis, eles não são nem de Aragão nem de Castela. Mas o que eu quero dizer é que depois do 1453, depois da queda de Roma, esses dois reis unificaram a Espanha como? Expulsando os árabes. E expulsaram os árabes a ferro e fogo, com a guerra, com a traição, com a morte, com a queima de bibliotecas, com todas as maldades possíveis e imagináveis, e depois criaram a Santíssima Inquisição como movimento de repressão e de punição que, para descobrir se era crime, o que a pessoa praticou, quase matava ela. Muitos morriam naquelas conversas amigáveis que constituíam os inquéritos inquisitoriais. Quando não morria daquilo, então, às vezes, sobrava um ou dois pedaços de semi-cadáveres para queimar na fogueira, como bruxa, como herege, como excomungado, coisas assim, que hoje viraram apenas adjetivos para nós nos tratarmos uns aos outros. Mas, então, essa expulsão dos árabes já deixou o exército espanhol preparado para uma outra tarefa que ainda não existia e que apareceu em 1498 com Cristóvão Colombo. Ele descobriu a América. Então, vamos lá, vamos conquistar mais. A Espanha vai virar a dona do mundo. Nesse intervalo, existiu o Sacro Império Romano-Germânico dos alemães. A Espanha falou, não, agora vai existir o Sacro Império Hispânico. Nem romano e nem germânico, é hispânico. Porque o Papa que está lá em Roma, ele fica lá em Roma e dá todas as autorizações que nós queremos, porque nós é que sustentamos ele. Inclusive invadiram Roma, fez para manter o Papa, porque eles estavam destronando. O Papa estava preso. Então, romano-germânico. Existe o fundador do direito internacional público, o sacerdote Francisco de Vitória, que fez escritos dos sermões dele, como tem os lindíssimos sermões do Antônio Vieira, português. Nossa, mas tem sermão. Aquele sermão da 60ª do Antônio Vieira é uma peça literária e filosófica da mais elevada concepção que a raça humana poderia ter feito. É lindo o tal sermão da 60ª do Antônio Vieira. Mas os do Francisco de Vitória, que era professor da Universidade de Salamanca, lá ele conviveu com o Tomás de Aquino e com Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã, um dos criadores e disciplinadores das primeiras religiões chamadas de protestantes, que estavam protestando contra o Império Romano. E o Tomás de Aquino, o autor da Suma Teológica, que é que pega uma empresa, uma fundação, um condomínio, ele tem a convenção, ou, no caso da empresa, o estatuto,
fez a Sociedade Anônima, a Fundação e tal, e depois, logo abaixo dele, como a praticabilidade dele, essas instituições têm o regulamento. Pois bem, na Igreja Católica, a Convenção de Condomínio, o Estatuto Soberano, era a Bíblia. O que carregava ela debaixo do braço, o Papa, era o administrador dela, era o síndico. E o regimento, a maneira de funcionar, era a Suma Teológica do Tomás de Aquino. 800 anos antes, era a cidade de Deus e a cidade dos homens, de Agostinho de Hipona. Ele é chamado de Agostinho de Hipona, mas na verdade é Hipona que era dele, porque Hipona é a cidade onde ele foi bispo, foi a autoridade máxima da religião. Mas este que nos interessa é o Vitória. Ele é o fundador do direito internacional público. Vejam, estabelecendo o procedimento para reconhecimento e convivência do Estado espanhol com os estados tribais indígenas da América dominada. E tão convincente, tão importante nos seus dizeres, que era adotado até na América portuguesa, na Luso-América, porque os jesuítas que vieram para aqui com os portugueses eram tão jesuítas quanto o Vitória. Ou Vitória era franciscano? Não, acho que era jesuíta também. Então, aquela suma teológica servia ao Papa igual os chamam as obras de Vitória, o direito internacional público do Vitória serviu para implantar um governo legítimo nas Américas, como se a habitação delas pelos índios não fosse legítima. Então, eles não tinham governo legítimo, eles não tinham terras legítimas, eles não tinham riquezas legítimas. Quem legitimou a América como terra humana ocidental foi a sagrada Espanha. E seguindo as doutrinas que criaram o direito internacional público do Santo Vitória, que nessas doutrinas, as obras dele chamavam-se tinha de Índies, vou botar em português, as Índias recentemente descobertas, sob o domínio da Espanha, né? Então, ele dava o nome a cada uma delas de preleção. A preleção, vocês vejam que o nome geral está em latim e o nome preleção está em espanhol. É porque ele a escreveu e a pregou em latim. Depois, como o rascunho devia ser espanhol, o livro que eu li dela, que eu tenho aqui em casa, está no meu escritório. Deve estar no meu escritório. É uma edição de papel Bíblia, bilíngue. Na parte de cima tem escrito em latim e na parte de baixo tem escrito em espanhol. E ainda tem um rodapé dessa largura, assim, onde vêm as anotações de rodapé, que são, em sua imensa maioria, tiradas da Bíblia. É uma obra linda. Só não foram lindos os efeitos práticos dessa obra de Frei Francisco Maria de Vitória, porque ele serviu muito bem a Espanha, serviu muito bem a fé, mas transformou a América no inferno que ela está sendo até agora. A América
dominada pelos espanhóis e pelos portugueses. Então, virou moda o ano passado derrubar as estátuas dos grandes bandeirantes, grandes fazendeiros, grandes exploradores, grandes donos de capitanias hereditárias, porque descobriram que todos eles, que eram os escravocratas, os torturadores, os mancomunados com os desvios monetaristas da igreja, que aqui dominava os escravos, eu já falei, os que dominavam a terra com o direito à vida e à morte de todo mundo, e os primeiros que desmataram, que mataram animais, essas coisas assim. Então, resolveram e saíram por aí, derrubando estátuas desses matadores de índios, escravocratas de negros e primeiros destruidores. Eles tiveram a primazia sobre a destruição das Américas. Transformaram eles, mostraram que eles eram, na verdade, assassinos dirigindo milícias ou organizações criminosas, tipo as milícias que dominam as favelas, que dominam alguns palácios, acho que em Brasília, sabe? E os PCC, o que mais que existe de organizações criminosas? Essas todas, porque um poder sem lei, mas um poder que usa a força para chegar às últimas consequências até de extinção de povos, como muitas e muitas tribos foram extintas. Vamos falar aqui do Brasil. Mas então, aliás, os hispano-americanos, dos outros países da América, do México para baixo, têm uma semelhança física, uma semelhança cultural, uma disposição sobre a terra muito mais parecida com os índios, os aborígenes naturais dessa terra aqui, tem uma semelhança com eles muito maior do que nós. Talvez nós tenhamos sido mais exterminadores que eles, não sei. Mas então que diabo é esse livro? Que esse livro, escrito por um descendente de árabes, que chama Tariq Ali, o livro chama Sombras da Romanceira. Ele é um romance histórico, obviamente, romance é romanceado, né? Que conta a história da tal que eu falei para vocês, que é a Reconquista, que é a retomada da Espanha pelos espanhóis oriundos de Castela e de Aragão. Só que eles retomaram foi toda a Espanha, não foi só o pedaço que era deles, não. E dominaram, inclusive, os espanhóis, que não eram descendentes de árabes. Até hoje está lá, assim. E o interessante disto é que o cara que, mandado pela rainha e pelo chefe da Igreja Católica lá, o bispo-chefe, arcebispo, acaba a história, o que era o chefe do exército que expulsou os espanhóis 20 anos antes, estava sentado sob um morro, num lugar novo, desconhecido para ele, com o seu exército em volta, e vou ler para vocês
o último parágrafo e o diálogo final do livro. Sabe o nome? Esse senhor, este comandante da guerra árabe, estava sentado lá no monte, olhando para uma cidade, e aqui começa. A cidade era construída sobre a água. Nem em sonhos o capitão podia imaginar um lugar como aquele. Claro, uma cidade construída sobre a água mostra muito mais civilização material, muito mais evolução científica e construtiva de que a Espanha. Podia imaginar, ele nunca podia ter imaginado um local como aquele. Os barcos levavam as pessoas de um lado a outro da cidade. Sabe o nome desse lugar incrível? Perguntou ao ajudante do barco quando chegaram ao palácio, para o qual eles foram da montanha, onde eles tinham visto a cidade. Tenochtitlan é o nome da cidade e Montezuma é o rei, diz o ajudante dele. Esta construção custou muito dinheiro, diz o general-chefe lá. Avaliou o capitão. Não era general, desculpe, era capitão. É uma nação muito rica, capitão Cortés. Foi a resposta. O capitão sorriu. Sorriu maquiavelicamente, é o que eu primeiro falei quando eu entrei nessa parte da descrição da evolução socioeconômica liberal capitalista da Europa e principalmente da Espanha. E este livro, então, conta isso e termina falando que eles estavam num dos canais, que eles desceram da montanha, num dos canais de Tenochtitlan, para irem visitar o imperador Montezuma. Tenochtitlan foi destruída pelo Cortés, Fernão de Cortés. Montezuma foi morto pelo Cortés, depois de contar para ele em que local, em que esconderijo das pirâmides e de outras cavernas e tal, ficava escondido o ouro espanhol, que servia até para tecer e fazer roupa para os integrantes do povo maia, que depois foi sucedido pelo povo asteca. Então, isto aqui, apesar de ser romance, e um romance muito bonito, muito bem escrito, muito interessante, se vocês puderem, leiam. Olha lá, o Tarek ali, As Sombras da Romanceira. Isso aqui conta a história que ensombriou o mundo até hoje. Guarda lá. Então, com esse mundo ensombreado até hoje, a coisa estava tão difícil que eles falaram, vamos fazer um direito novo. Vamos fazer um direito que não seja mais aqueles aquelas reuniões dos grupos de anciãos, lá das tribos pré-históricas, que não seja aquela ágora lá na praça de Atenas, autorizando que decidissem apenas 10%, quando muito, da população ateniense. Então, a democracia ateniense era igual a nossa aqui, era uma farsa. E, então, aquela submissão ao Senado, que quem estava no Senado é porque era cidadão, quer dizer, romano, era patrício romano, que eram os descendentes dos mais nobres ocupantes do território romano. E
donos das terras em Roma e componentes do Senado, que era o único órgão que podia interferir na atuação do César, do rei, do imperador romano. Pois bem, os descendentes de todos esses povos acabaram chegando aqui na América através dos seus soldados e começaram aqui com um sorriso feliz de Fernão Cortés, quando foi visitar o imperador azteca, que ele ia matar daí a pouco. E, com isto, com as lições de Descartes, de Maquiavel, de John Locke, de Rousseau e tal, nós construímos, nossos ascendentes construíram este mundo liberal capitalista. O capitalista quer dizer o bem de valor que pauta a convivência dentro da sociedade humana não é mais o ouro, o estoque de mercadorias, a terra como foi no feudalismo, o ouro como foi no mercantilismo, a moeda também, mercantilismo, bulionismo, fisiocracia e tal. Não. Hoje, o que determina o poder dentro da sociedade e atrai o afluxo de bens e de moedas e de riquezas e de direitos é a propriedade. A propriedade é que é o capital. Então, ela é diferente da época do feudalismo, porque no feudalismo era a propriedade da terra, era o feudo, que, dominado pelo senhor, dominados vários deles pelo senhor feudal, era a fonte do poder e da riqueza. Hoje não. É o capital, é tudo aquilo a que nós valorizamos. A terra, as edificações, as indústrias, os bens móveis semoventes, os conhecimentos, as patentes, a produção, tudo isto é apropriável. Alguém pode ser dono. Eu até ia falar que era eu, mas quando lembrei da minha conta bancária, eu pensei, não, eu não posso ser dono disso, não. Não tenho caixa para isso, não. Mas então o capitalismo orienta tudo, a cultura, a ciência, o direito, a moral, a política, para o capital. Porque ele é que é o valor determinante da sociedade. E o liberalismo é a maneira de conseguir conquistar esse capital. Porque o que ele faz? Ele dá liberdade para todo mundo? Não. Nós embarcamos nesse engodo já há mais de 100 anos. E quando nós estávamos tomando consciência e começando a fugir dele, depois da Segunda Guerra Mundial, porque nós tínhamos visto o que os nazifascistas faziam com isso, e falaram, nós estamos embarcando nessa canoa, vamos acabar com esse trem. E então começamos a viver num mundo social, não estou falando socialista e nem comunista, isso aí é papo para outra hora, e um papo, aliás, muito atraente para mim, se vocês quiserem um dia ouvir minha opinião. Mas não é papo para aula de direito do trabalho, pelo menos no início do curso. Então, com isto, o liberal
é aquele que está liberado, completamente liberado. Vocês veem que tem gente rica que faz crime, gente rica que mal administra o Estado, que desvia o Estado para o seu interesse próprio, igual nós estamos vendo na atualidade e já há algum tempo. Essas pessoas não são punidas porque são os detentores do poder. Têm o poder porque elas são os capitalistas ou os representantes deles. E quando eu falo representantes deles, é tanto aqueles que detêm os bens de produção, as fazendas, as indústrias, as lojas, as minas e tal, até as minas ainda desconhecidas e as árvores ainda em pé, sem mapear, lá na Amazônia. Alguém pode vir a ser dono disso o dia que quiser, só chegar lá e pegar. É o que acontece nesse país nosso e que deixa o resto todo na miséria. Pois bem, essa autorização que eles têm para dominar e parasitar e chupar o nosso país é que se chama liberalismo. Então, ela não é apenas uma doutrina de que o Estado é bonzinho, de que o Estado não pode intrometer-se na vida de ninguém, de que o Estado tem só que dar garantias para as pessoas se desenvolverem e produzirem. Porque o Estado, nessa sociedade, é apenas o instrumento de produção, promoção e garantia desses detentores do capital. Com isso, até eu vou terminar a aula agora, e na próxima aula nós vamos pegar esse mundo que aconteceu desse jeito e ver como é que se trabalhou durante esse mundo. Para ver o que é trabalho, para ver que o trabalho exige uma relação entre as pessoas. Aliás, existe duas. Eu tenho o empregador, o dono do trabalho, mesmo esse trabalho sendo alheio, e tenho os empregados, um de um lado, um do outro, e os enxames de empregados que se unem, se reúnem e produzem para aquele que é o empresário. Uma boa é a nossa próxima aula.